Vendo casa luxuosa. A velha inútil que mora aqui vai de brinde. Pode usar como empregada, ela limpa bem. Ouvi meu filho ler o anúncio em voz alta, gargalhando com a esposa. Eles esperavam que eu chorasse, que implorasse de joelhos para não ser exposta daquele jeito. Mas eu permaneci sentada, imóvel. Apenas tomei um gole do meu café e olhei para o relógio na parede. Exatamente 1 hora depois, o som de um motor potente estremeceu as janelas. Um carro parou no portão e um homem de terno impecável desceu. Meu filho correu até ele, com os olhos brilhando de ganância. "O senhor veio pela casa? É uma oportunidade única." O homem passou por ele como se fosse invisível. Caminhou direto até a minha poltrona, ajoelhou-se e beijou minha mão. Quando ele se levantou e olhou para o meu filho, o sorriso do rapaz desapareceu instantaneamente ao ouvir a única frase que o estranho disse. Tiago estava na cozinha, a voz cheia de empolgação venenosa, lendo o anúncio que tinha acabado de postar em algum site de vendas. Eu escutava cada palavra como se fossem pregos sendo martelados no meu caixão. Velha inútil. Essas 2 palavras ecoavam na minha cabeça, ricocheteando nas paredes do meu crânio. Era assim que meu filho me via. Não como a mulher que tinha passado noites em claro quando ele teve pneumonia aos 5 anos. Não como a mãe que tinha trabalhado 16 horas por dia para construir uma empresa de contabilidade do zero, atendendo clientes na sala de casa enquanto embalava ele para dormir com uma mão e digitava relatórios com a outra. Não como a pessoa que tinha vendido aquela empresa por 4 milhões de reais e guardado cada centavo com a descrição de quem aprendeu desde cedo que ostentação atrai parasitas. Para ele, eu era só isso. Velha inútil que ia de brinde. Lívia gargalhou, aquela risada aguda, estridente, que me perfurava os ouvidos toda vez que ela abria a boca. Minha nora. 34 anos. Cabelo pintado de loiro platinado que custava uma fortuna para manter. Unhas compridas e decoradas com pedrarias falsas. Roupas de marca compradas parceladas em 12 vezes no cartão de crédito. Influenciadora digital, ela se autodenominava. 8.000 seguidores no Instagram, sendo que 6.000 eram comprados de algum site duvidoso da internet. Ela postava fotos em restaurantes caros que o Tiago pagava com o dinheiro que ele me extorquia. Postava selfies em frente a carros importados alugados por 1 hora só para a foto. Postava vídeos falando sobre estilo de vida de luxo enquanto morava num apartamento de 2 quartos alugado em Pinheiros que eu descobri, através do Roberto, que estava com 3 meses de aluguel atrasado. Amor, você é genial! A voz dela era açucarada, falsa como adoçante barato. Quando os compradores virem que tem empregada de graça, vão pagar mais. A gente pode pedir 1.200.000 ou até 1.300.000. Imagina, uma casa no Morumbi com empregada que já conhece todos os cantos, é lucro na certa. Tomei outro gole do café. Estava frio, amargo. Não me importei. Meus olhos continuaram fixos nas letras borradas do jornal, mas eu não estava lendo nada. Estava calculando. Sempre fui boa com números. Passei 40 anos da minha vida fazendo contabilidade para empresas, desembaraçando balanços, encontrando erros que ninguém mais via, transformando caos financeiro em ordem. E agora estava calculando quanto tempo faltava. Quanto tempo até que a armadilha que eu tinha montado se fechasse sobre esses 2. Olhei para o relógio na parede. Um relógio simples, redondo, com números grandes, que comprei numa loja de departamentos há 20 anos. Marcava 14 horas e 37 minutos. Respirei fundo. 1 hora. Só faltava 1 hora. Ela merece isso. A voz do Tiago mudou. Ficou mais dura, mais cruel. Reconheci aquele tom. Era o tom que ele usava quando estava com raiva de verdade, quando as máscaras caíam e o veneno subia à superfície. Passou a vida toda fingindo ser humilde, morando nessa casa ridícula, vestindo roupa de brechó. Meu pai era advogado tributarista, ganhava fortunas, e ela se recusava a gastar. Sempre com essas roupas velhas, esses móveis ordinários, esse jeito de pobre que ganhou na loteria e tem medo de aproveitar. Agora vai ver o que é ser realmente pobre. Vai virar empregada de verdade de quem comprar essa casa. Vai lavar chão, limpar banheiro, servir comida.
Quero ver se ela vai continuar com essa pose de santa quando estiver de joelhos esfregando privada. Engoli a seco. As palavras desceram pela minha garganta como cacos de vidro. Meus dedos apertaram a xícara com tanta força que tive medo de quebrá-la. Mas não deixei nada aparecer no meu rosto. Continuei imóvel, estátua de sal olhando para o jornal. Ridícula, ordinária, pose de santa. Era isso que eu era para ele. Lívia riu de novo, concordando com cada sílaba de veneno que ele cuspia. Eu sempre achei estranho, sabe? Uma mulher que foi casada com um advogado, que teve empresa, que tem dinheiro, mas mora numa casa que parece de classe média baixa. Sem reforma há anos, sofá velho, cortina desbotada. No começo eu pensava que era falta de grana, mas aí o Tiago me contou que ela vendeu a empresa por milhões. Aí eu entendi. Ela é só mão de vaca mesmo, agarrada no dinheiro como se fosse morrer amanhã. Enquanto isso, a gente aqui passando aperto, o Tiago tendo que ralar como corretor autônomo, sem ajuda de ninguém. Sem ajuda de ninguém. As palavras flutuaram até mim como fumaça tóxica. Fechei os olhos por um segundo, só um segundo, e deixei as memórias virem. Tiago, aos 30 anos, batendo na minha porta às 11 da noite, bêbado, chorando, dizendo que tinha perdido tudo num investimento furado. 50 mil reais que eu transferi para a conta dele no dia seguinte, dinheiro que ele prometeu devolver em 6 meses. Nunca vi um centavo de volta. Tiago, aos 32, me ligando empolgado, dizendo que tinha descoberto o segredo das criptomoedas, que ia ficar rico, que só precisava de uma forcinha para começar. 30 mil reais que evaporaram em 3 meses quando o mercado despencou. Tiago, aos 34, aparecendo na minha casa com a Lívia pela primeira vez, apresentando ela como a mulher da minha vida, pedindo dinheiro emprestado para comprar aliança de noivado porque não podia decepcionar ela. 15 mil reais que foram para uma aliança com diamante que eu descobri depois ser zircônia. Tiago, aos 36, me ligando desesperado porque tinha comprado um carro importado e não conseguia pagar as parcelas, pedindo 20 mil para quitar e nunca mais pedir nada. O carro foi apreendido 4 meses depois porque ele continuou sem pagar. Somei mentalmente 115 mil reais. Sem contar presentes de aniversário, de Natal, de Dia das Mães que eu nunca recebi de volta, jantares que paguei, concertos no apartamento deles que financiei. 140 mil reais no mínimo, talvez mais. Tudo doado, nunca emprestado de verdade, porque empréstimo pressupõe devolução. E agora estava ouvindo que ele ralava sem ajuda de ninguém. Sabe o que eu vou fazer com a minha parte? A voz do Tiago estava sonhadora agora, fantasiando. Vou comprar um apartamento na Faria Lima. Aqueles prédios novos, com academia, piscina, sala de cinema. Vou trocar de carro, pegar uma BMW ou uma Mercedes. Vou começar a viver do jeito que eu mereço, do jeito que sempre deveria ter vivido se não tivesse uma mãe avarenta. E eu vou reformar o meu Instagram todinho. Lívia entrou na fantasia também. Vou contratar fotógrafo profissional, fazer ensaios em locações de verdade, comprar seguidores de qualidade. Em 6 meses, eu vou estar com 50 mil seguidores, fechando publis com marcas grandes. A gente vai ser influencer de casal, amor. Imagina a gente postando da piscina do nosso AP novo, viajando para Dubai, jantando em restaurantes estrelados. Vou esfregar na cara de todas aquelas patricinhas que me zoavam na escola. Ouvi passos se aproximando. O cheiro enjoativo do perfume da Lívia chegou antes dela. Era um perfume caro, eu reconhecia, provavelmente comprado no aeroporto em alguma viagem que o Tiago fez e parcelou no cartão. Cheiro de flores artificiais misturado com álcool barato, tentando imitar elegância, mas só conseguindo ser vulgar. Ela apareceu na porta da sala, o celular na mão, digitando freneticamente. Já postei nos stories avisando que tenho novidade grande vindo, tô criando suspense. Amanhã vou postar foto da frente da casa com a legenda Nova Fase Começando. Meus seguidores vão pirar. Tiago veio atrás dela. Aquele sorriso largo e falso que ele usava quando estava planejando algo ruim. Ele olhou para mim, finalmente me notando ali na poltrona. Nossos olhos se encontraram. E sabe o que vi no olhar dele? Nada. Nenhum amor. Nenhum remorso.
Nenhuma culpa. Apenas cálculo frio. A mesma expressão que vendedores desonestos têm quando estão fechando um golpe. Mãe, ele disse, a voz em tom casual demais para ser genuína. A gente vai receber uma visita daqui a pouco. Um possível comprador para a casa. Então, por favor, fica no seu quarto, tá? Não precisa aparecer. É melhor assim. A gente resolve tudo. Não respondi imediatamente. Tomei o último gole do café frio, coloquei a xícara devagar no pires, dobrei o jornal com movimentos precisos. Só então olhei para ele e perguntei, a voz tranquila. Comprador para qual casa, Tiago? Ele riu. Uma risada curta, nervosa. Ora, mãe, para essa casa. Chegou a hora de vender. Essa casa é grande demais para a senhora morar sozinha, está caindo aos pedaços, precisa de reformas que vão custar uma fortuna. É melhor vender agora enquanto ainda vale alguma coisa. O dinheiro da venda vai ser dividido, claro. A senhora vai receber uma parte e pode alugar um apartamento menor, mais prático, mais adequado para a sua idade. Dividido como? Mantive a voz neutra, sem emoção. Como tem que ser? Ele respondeu impaciente. Essa casa foi da família. Meu pai morou aqui. Eu cresci visitando aqui. É patrimônio familiar. Então o justo é dividir meio a meio. Metade para a senhora, metade para mim. Lívia entrou na conversa, a voz doce e falsa como sacarina. É o certo, sogra. A senhora não vai conseguir manter essa casa sozinha. Já tá ficando velhinha, não consegue mais limpar tudo, não consegue cuidar do jardim. E se a senhora cair, machucar? Quem vai cuidar? É perigoso ficar numa casa grande assim na sua idade. Num apartamento pequeno a senhora fica mais segura, mais protegida. Olhei para os dois. Meu filho e minha nora. 2 urubus disfarçados de preocupados, circulando em volta de mim como se eu já estivesse morta. Senti algo estranho se mover dentro do meu peito. Não era raiva. Não ainda. Era algo mais frio, mais definitivo. Era o último fio de esperança se partindo. A última ilusão de que talvez, em algum lugar profundo, meu filho ainda tivesse um pingo de decência. E se eu não quiser vender? Perguntei. O rosto do Tiago endureceu. Então a gente vai ter que resolver de outro jeito, mãe. Na justiça, se for preciso. Essa casa é patrimônio de família, e eu tenho direito sobre ela. Se a senhora se recusar a vender de forma amigável, eu vou entrar com processo de herança em vida. Vou provar que a senhora não tem condições de administrar o próprio patrimônio, que está senil, que precisa de curador. E aí um juiz vai decidir, e o juiz vai ver que é melhor vender mesmo. Senil. A palavra ficou pendurada no ar como uma sentença de morte. Lívia complementou, agora sem nem tentar esconder a maldade. E isso vai ser ruim para todo mundo, sogra. Processo judicial demora anos, custa caro, desgasta a família. É melhor resolver tudo em paz. Assina os papéis, recebe sua parte e todo mundo fica feliz. A senhora pode até vir visitar a gente no AP Novo, passar o final de semana. Se comportar direitinho, quem sabe até contratamos a senhora para fazer uma faxina uma vez por semana. Pelo menos assim a senhora tem uma rendinha extra. O sangue congelou nas minhas veias. Então era verdade. O anúncio não tinha sido só uma piada de mau gosto. Eles realmente pretendiam me transformar em empregada. Realmente achavam que eu era tão inútil, tão descartável, que minha única serventia seria limpar a sujeira deles. Levantei da poltrona. Devagar, porque minhas pernas estavam bambas, mas tentei não deixar isso aparecer. Olhei para o relógio de novo. 14h52. Ainda faltavam 45 minutos. Tá bom, eu disse, a voz saindo mais rouca do que eu queria. Tudo bem. Se é isso que vocês querem, então vamos fazer do jeito de vocês. Os olhos do Tiago brilharam de ganância pura. Sério, mãe? A senhora vai assinar? Vou conversar com o comprador primeiro, respondi. Quero ver se é gente séria, se vai cuidar bem da casa. Mas se for tudo certinho, eu assino. Lívia bateu palmas, animada como criança que acabou de ganhar doce. Sabia que a senhora ia entender, sogra. É o melhor para todo mundo. Ah, e só um aviso. O comprador é um cara importante, rico. Então capricha na aparência, tá? Põe uma roupa melhor, prende esse cabelo, passa um batonzinho. Primeira impressão é importante. Olhei para ela, para aquela menina que tinha 29 anos a menos que eu,
mas me tratava como se eu fosse uma criança retardada e senti algo gelado se instalar no meu estômago. Não respondi. Apenas virei as costas e fui para o meu quarto. Fechei a porta atrás de mim e encostei nela, finalmente permitindo que meu corpo tremesse. Olhei ao redor. Meu quarto. Meu santuário há 18 anos. A cama de casal que eu tinha comprado logo depois do divórcio, firme e confortável, coberta com a colcha de retalhos que eu mesma tinha costurado nas noites de insônia. A cômoda de madeira antiga, herança da minha mãe, onde eu guardava as poucas joias que tinha. A aliança de casamento que nunca mais usei, o colar de pérolas que ganhei do meu pai, o broche de ouro que pertenceu à minha avó, a penteadeira simples com o espelho embaçado pelo tempo, onde eu me arrumava toda manhã. Abri a gaveta da cômoda, tirei uma pasta de couro gasto. Dentro estavam todos os documentos. Escritura da casa em meu nome, datada de 2010, 4 anos antes do divórcio. Comprovante de pagamento integral, sem financiamento, sem um centavo do Marcelo investido. Certidão de registro atualizada no cartório 3 meses atrás. Procuração passada para o Roberto há 6 meses, dando a ele poderes plenos para me representar em questões patrimoniais. Peguei outra pasta. Essa era mais dolorosa. Extratos bancários mostrando todas as transferências que fiz para o Tiago nos últimos 10 anos. 50 mil em abril de 2015. 30 mil em setembro de 2017. 15 mil em dezembro de 2018. 20 mil em março de 2020. E mais um monte de transferências menores. 3 mil aqui, 5 mil ali. Somas que pareciam pequenas isoladas, mas que juntas formavam uma montanha de exploração. Olhei para o espelho. Uma mulher de 63 anos me encarou de volta. Cabelos grisalhos presos em coque simples. Rugas ao redor dos olhos. Testemunhas de décadas de trabalho sob luz artificial de escritório. Pele sem maquiagem, marcada pelo tempo, mas ainda firme. Mãos calejadas de tanto trabalhar, veias saltadas, unhas curtas e sem esmalte. Velha, inútil. Era isso que eles viam. Não viam a mulher que tinha construído uma empresa do zero. Não viam a contadora que salvou dezenas de empresas da falência. Não viam a empresária que tinha negociado a venda da própria companhia por 4 milhões de reais à vista, sem parcelar, sem facilitar, porque sabia exatamente quanto valia seu trabalho. Não viam a estrategista que tinha investido cada centavo com sabedoria, multiplicando o patrimônio silenciosamente enquanto todos pensavam que ela era pobre. Viam só a velha inútil que ia de brinde. Olhei para o relógio do criado mudo. 15 horas e 23 minutos. 24 minutos. Respirei fundo. Coloquei as pastas de volta na gaveta. Não mudei de roupa. Não prendi o cabelo. Não passei batom. Continuei exatamente como estava. Simples, invisível, subestimada. Porque era exatamente assim que eu precisava estar quando a armadilha se fechasse. Voltei para a sala. Tiago e Lívia estavam grudados na janela, olhando para a rua. "Ele tá chegando", Tiago sussurrou, empolgado. "Olha só esse carro, Mercedes-Benz preto, novíssimo. O cara deve estar podre de rico." Lívia já estava com o celular na mão, gravando. "Gente, olha só que carro lindo acabou de parar aqui na frente. Estou nervosa, hoje é dia de novidade grande." Ela sussurrou para a câmera, fazendo aquela voz animada e falsa que influenciadoras usam. O motor do carro morreu. Ouvi a porta abrir. Passos firmes no concreto da calçada. Tiago correu até o portão, arrumou os cabelos rapidamente, colocou o melhor sorriso de vendedor enganador. E então o relógio marcou 15 horas e 37 minutos. Exatamente no horário combinado. A campainha tocou. Antes de continuar contando o que aconteceu naquele dia, preciso te perguntar uma coisa. Se você descobrisse que seu próprio filho estava tentando te roubar, te vender como empregada, te transformar em nada, você teria coragem de enfrentá-lo? Ou deixaria passar mais uma vez? Tiago abriu o portão com aquele sorriso largo demais, falso demais, o sorriso de quem está prestes a fechar o golpe da vida. "Boa tarde. O senhor deve ser o interessado na casa, correto? Sou Tiago Sampaio, o proprietário." Ele estendeu a mão, os olhos já calculando quanto ia arrancar daquele homem.
Mas o homem que estava do outro lado do portão não apertou a mão dele. Roberto Figueiredo tinha 65 anos e não precisava provar nada para ninguém. Isso ficava claro no jeito que ele se vestia. Terno cinza feito sob medida, cortado perfeitamente no corpo, tecido tão fino que provavelmente custava mais que 3 meses de aluguel do apartamento do Tiago. Camisa branca impecável, abotoaduras de ouro discretas, mas caras. Sapatos de couro italiano que brilhavam mesmo sob a luz difusa da tarde nublada, engraxados à perfeição. Cabelos grisalhos penteados para trás, fixados com algum produto caro que não deixava aspecto engordurado. Relógio dourado no pulso esquerdo, não ostensivo, mas quem entendia de relógios reconhecia que aquilo custava mais que um carro popular. Ele olhou para a mão estendida do Tiago como quem olha para lixo na calçada. Não com nojo, mas com indiferença total, como se aquela mão simplesmente não existisse. E então passou direto por ele, ignorando completamente os passos firmes e decididos, entrando no jardim da minha casa sem pedir licença. Vi a confusão passar pelo rosto do Tiago. Ele ficou ali parado, mão ainda estendida no ar, sem entender. Lívia parou de gravar, franzindo a testa. Roberto caminhou pelo jardim como se fosse dono do lugar, passou pela porta da frente que estava aberta, entrou na sala. E então me viu. Continuei sentada na minha poltrona, a coluna ereta, as mãos cruzadas no colo, olhando para ele. Nossos olhos se encontraram e houve um entendimento silencioso ali. Uma comunicação que vinha de décadas de amizade, de respeito mútuo, de confiança absoluta. Roberto atravessou a sala em 4 passadas longas, parou na minha frente e então fez algo que deixou o Tiago e a Lívia completamente paralisados. Ele se ajoelhou. Ali, no chão da minha sala, um homem de 65 anos, empresário bem-sucedido, vestido em terno de R$ 5.000, ajoelhou-se diante de mim. Pegou minha mão direita com as 2 mãos dele, quentes e firmes, e a levou aos lábios. Beijou minha mão. Um beijo respeitoso, cavalheiresco, do tipo que não se vê mais há décadas. Quando ele levantou os olhos para mim, vi ali tudo o que eu precisava ver. Fúria contida, indignação e uma promessa silenciosa de proteção. Ele se levantou, ajeitou o paletó do terno com um movimento casual, alisou a gravata de seda e só então virou-se para o Tiago que tinha acabado de entrar na sala correndo, completamente perdido. O que está acontecendo aqui? Tiago gaguejou, olhando de mim para Roberto e de volta para mim. Quem é você? Por que você beijou a mão da minha mãe? Roberto o encarou. E quando ele falou, sua voz era baixa, controlada, mas carregada de um poder que fazia as palavras cortarem o ar como lâminas. A única coisa que vai ser vendida aqui hoje, garoto, é a ilusão patética que você tem de ser dono de alguma coisa. O silêncio que caiu sobre a sala era tão pesado que eu conseguia ouvir minha própria respiração. Tiago abriu e fechou a boca 3 vezes, tentando formar palavras, mas nada saía. Lívia tinha encostado na parede, o celular esquecido na mão, o rosto perdendo toda a cor. Roberto continuou, cada palavra escolhida com precisão cirúrgica. Essa casa pertence exclusivamente à sua mãe. Comprada em 2010, dia 23 de agosto, por R$ 380 mil à vista, 4 anos antes do divórcio dela com seu pai. O dinheiro veio da venda de participação minoritária que ela tinha na empresa de contabilidade, uma venda interna entre sócios. Escritura registrada no cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo, sob o número 147.892, matrícula 89.456, em nome de Lúcia Sampaio, CPF 023.456.708.910, Estado Civil, casada sob regime de separação total de bens. Seu pai nunca investiu 1 centavo nesta propriedade. Nunca morou aqui. Esta casa sempre foi dela, só dela. Tiago tentou se recuperar. Mas meu pai era casado com ela, tinha direito... Separação total de bens. Roberto cortou, implacável. Você sabe o que isso significa? Significa que cada cônjuge é dono absoluto do que compra com o próprio dinheiro. Seu pai não tinha direito nenhum sobre esta casa porque não pagou nada por ela. E você? Ele se aproximou do Tiago e, apesar de ser apenas alguns centímetros mais alto, parecia uma torre sobre ele.
Você tem ainda menos direito. Zero. Nada. Nenhum. Mas eu sou filho dela, Tiago gritou, a voz saindo aguda, desesperada. Quando ela morrer, essa casa vai ser minha. Se ela te deixar herança, será. Se. Mas enquanto ela estiver viva, e ela está muito viva, esta casa é propriedade privada dela. E o anúncio que você fez? Roberto tirou o celular do bolso, desbloqueou, mostrou a tela para o Tiago. É crime. Vários crimes, na verdade. Artigo 171 do Código Penal. Estelionato ao tentar vender bem que não te pertence. Artigo 138. Calúnia ao chamar sua mãe de inútil publicamente. Artigo 149. Redução à condição análoga à de escravo, ao oferecer sua mãe como empregada de brinde. Quer que eu continue? Lívia finalmente encontrou a voz, mas estava trêmula. Mas o Tiago disse que essa casa era da família, que o pai dele morou aqui. Roberto riu. Não era uma risada de alegria. Era uma risada seca, dura, sem um pingo de humor. O pai dele visitava aqui. Vinha jantar 2 vezes por mês, quando não estava ocupado demais com a amante que manteve durante 18 anos do casamento. Marcelo Sampaio nunca morou nesta casa. Ele tinha o apartamento dele no Itaim Bibi, um flat de 80 metros quadrados na rua Joaquim Floriano, onde ele morava com a Sandra, a secretária do escritório que virou amante oficial. Eles têm 2 filhos juntos, aliás. Seus meio-irmãos, Tiago, Rafael, 22 anos, e Júlia, 19. Você não sabia? Vi meu filho empalidecer, o sangue fugindo do rosto como água descendo pelo ralo. Suas pernas bambearam e ele teve que segurar no encosto do sofá para não cair. Isso é mentira. Meu pai não... Rua Joaquim Floriano, número 1420, apartamento 807. Roberto continuou, implacável. Se quiser confirmar, pode ir lá. A Sandra ainda mora lá. Seu pai pagava o aluguel até morrer, há 3 anos. Depois disso, ela teve que se virar sozinha. Os filhos dele com ela receberam uma pequena herança, uns 50 mil reais cada um. Você também recebeu, se não me engano. 60 mil reais, que você gastou inteiros em 6 meses comprando um carro usado que quebrou 2 semanas depois. Tiago caiu sentado no sofá, as mãos tremendo. Não pode ser verdade. Por que eu mentiria? Roberto perguntou, genuinamente curioso. Eu era melhor amigo do seu pai. Formamos juntos na Faculdade de Direito da USP em 1984. Fui padrinho do casamento dele com a Sandra. Ah, sim, eles casaram no civil depois que sua mãe pediu o divórcio. Eu conheço todos os detalhes da vida do Marcelo, incluindo as partes que ele escondia de você. E você sabia de tudo isso e não contou para ninguém? Tiago gritou, levantando de repente, a dor se transformando em raiva. Você deixou meu pai me enganar esse tempo todo? Não era segredo meu para contar, Roberto respondeu, a voz ficando gelada. E sua mãe sabia. Ela descobriu tudo em 2014, quando encontrou mensagens no celular do seu pai. Ela poderia ter feito escândalo, poderia ter destruído a reputação dele, poderia ter exigido metade de tudo no divórcio. Mas sabe o que ela fez? Divorciou em silêncio. Pegou apenas o que era dela por direito, que não era quase nada, porque seu pai gastava tudo com a outra família. Não pediu pensão, não pediu nada. Só quis paz. Olhei para o Tiago e vi quando ele finalmente entendeu. Vi o momento exato em que a verdade atravessou o escudo de negação e atingiu seu coração. Seu pai, o homem que ele idolatrava, era uma fraude. E ele tinha passado 10 anos culpando a pessoa errada. Mas ao invés de vir até mim, ao invés de pedir desculpas, ao invés de demonstrar qualquer remorso, vi a raiva se instalar no lugar da dor. Porque é mais fácil ficar com raiva do que admitir que você estava errado. É mais fácil culpar os outros do que olhar para os próprios erros. Então você veio aqui para quê? Tiago rosnou, os punhos cerrados. Para humilhar a gente? Para esfregar na nossa cara que a gente não tem nada? Roberto tirou uma pasta de couro do carro que tinha deixado encostada na porta. Abriu com calma calculada. Vim aqui como procurador legal da sua mãe. Ela me contratou há 6 meses, quando percebeu que você estava planejando algo.
Me deu procuração plena para representá-la em todas as questões patrimoniais. Ele mostrou o documento, papel timbrado, reconhecido em cartório, assinaturas autenticadas. E vim também para te entregar isto. Colocou um envelope pardo na mesa de centro. Tiago olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. O que é isso? Boletim de ocorrência que registrei há 2 horas na delegacia do Morumbi quando vi seu anúncio criminoso. E uma liminar de proibição de aproximação concedida pela juíza doutora Fernanda Martins da 4ª Vara de Família. Você tem 15 minutos para sair desta propriedade e não pode voltar sem autorização expressa e por escrito da sua mãe. Se voltar, será preso por violação de ordem judicial. Você não pode fazer isso! Lívia gritou saindo do torpor. Ele é filho dela. Filho tem direito de visitar a mãe. Filho tem direito de visitar mãe que quer ser visitada. Roberto corrigiu. Lúcia não quer. Ela está exercendo o direito dela de não ser abusada dentro da própria casa. E sim, eu posso fazer isso. Já foi feito. A liminar está em vigor a partir das 15h50. São. Ele olhou para o relógio dourado. 15h46. Vocês têm 14 minutos. Foi quando levantei da poltrona. Devagar, sentindo cada músculo do meu corpo protestar, carregando o peso de décadas de dor acumulada. Caminhei até a mesa de centro, peguei outra pasta que estava guardada embaixo dela. Coloquei ao lado do envelope pardo. Antes de vocês saírem, minha voz saiu rouca, mas firme. Vocês vão ouvir algumas coisas. Tiago tentou protestar. Mãe, eu não... Silêncio! A palavra saiu como um chicote, cortando o ar. Ele calou a boca, chocado. Nunca tinha me ouvido gritar. Em 63 anos de vida, eu nunca tinha levantado a voz daquele jeito. Abri a primeira pasta. Eram fotos. Fotos antigas, impressas em papel fotográfico que tinha amarelado com o tempo. Espalhei na mesa. Marcelo, meu ex-marido, com uma mulher loira, jantando em restaurantes, entrando em hotéis, abraçados na praia, beijando na porta de um apartamento. Dezembro de 1996. Essa é a primeira foto que tenho do seu pai com a Sandra. Você tinha 7 anos. Eu descobri a traição aos poucos, ao longo de anos. Encontrava recibos, faturas de cartão com restaurantes que nunca frequentamos juntos. Perfume diferente na roupa dele, telefonemas estranhos. Mas eu não tinha provas concretas até 2014, quando uma amiga me mandou essas fotos. Ela tinha visto seu pai com outra mulher e achou que eu deveria saber. Tiago pegou as fotos com mãos trêmulas, os olhos arregalados. Isso não pode ser. Seu pai me traiu durante 18 anos do nosso casamento. 18 anos, Tiago. Você tinha 7 quando começou e 25 quando eu finalmente tive coragem de pedir o divórcio. Durante todo esse tempo, eu trabalhava feito condenada na minha empresa de contabilidade para sustentar nossa família, enquanto ele gastava metade do salário dele bancando uma segunda família que eu não sabia que existia. Peguei outra pasta. Extratos bancários. Essas são as transferências que fiz para você nos últimos 10 anos. 50 mil reais em 2015, quando você disse que ia abrir uma imobiliária. 30 mil em 2017 para investir em criptomoedas. 15 mil em 2018 para comprar aliança de noivado. 20 mil em 2020 para quitar o carro. E mais. Fui virando as páginas mostrando cada transferência. 3 mil aqui, 5 mil ali, 2 mil acolá. Total, 143 mil reais em 10 anos, emprestados, nunca devolvidos. Eu ia devolver. Tiago murmurou sem convicção. Quando? Você está com 38 anos e nunca devolveu 1 centavo. Todas as vezes que te emprestei dinheiro, você prometeu devolver em 6 meses, 1 ano no máximo. Mas nunca voltou nada. E sabe o que eu recebi em troca? Você sumiu. 2 natais você não apareceu. 3 aniversários meus você esqueceu. 4 dias das mães passou sem nenhuma mensagem. Você só aparecia quando precisava de dinheiro. Lívia tentou se defender. Mas a gente tinha problemas financeiros, dona Lúcia. Problemas que vocês criaram. Minha voz subiu de novo. Roberto investigou vocês. Descobrimos que você, Lívia, gasta em média 8 mil reais por mês com roupas, maquiagem, tratamentos estéticos e restaurantes caros para postar no Instagram.
R$ 8.000. Enquanto isso, vocês têm 3 meses de aluguel atrasado, 2 cartões de crédito no limite máximo e o Tiago tem 3 processos na justiça por propaganda enganosa na venda de imóveis. Tiago se levantou, tentando recuperar alguma autoridade. Tá, eu cometi erros, eu admito. Mas isso não dá o direito de me expulsar da sua vida. Eu sou seu filho. E eu sou sua mãe, respondi, sentindo as lágrimas queimarem atrás dos olhos, mas me recusando a deixá-las cair. Fui sua mãe quando você teve pneumonia aos 5 anos e eu passei 3 noites sem dormir no hospital. Fui sua mãe quando você foi reprovado na escola e eu paguei aulas particulares. Fui sua mãe quando você bateu o carro aos 18 e eu paguei o conserto sem contar para o seu pai. Fui sua mãe a vida inteira. Mas você... Quando foi que você foi meu filho? Silêncio. Quando foi que você me visitou sem ser para pedir dinheiro? Quando foi que você ligou só para saber como eu estava? Quando foi que você lembrou do meu aniversário sem que eu tivesse que lembrar você? Quando? Tiago não respondeu. Não conseguia, porque a resposta era nunca. Roberto verificou o relógio. 10 minutos. Vocês precisam ir. Espera! Tiago estava desesperado agora. Mãe, por favor, eu preciso de ajuda. Eu tô afundado em dívidas. Vão me processar, vão tomar tudo de mim. Eu preciso de dinheiro, agora. E ali estava, a verdade nua e crua. Sem máscaras, sem fingimento. Ele não estava arrependido de ter me magoado. Estava desesperado por estar perdendo a fonte de dinheiro. Quanto você deve? Perguntei, a voz gelada. R$ 80.000. Se eu não pagar em 3 meses, vou ser preso. Por favor, mãe, me ajuda dessa vez. É a última, eu juro. Olhei para ele, para esse homem adulto, de 38 anos, chorando como criança. E senti. Nada. O amor tinha morrido. Tinha sido assassinado aos poucos, em cada desrespeito, em cada ausência, em cada mentira. E finalmente, hoje, tinha sido enterrado. Não. A palavra caiu como uma lápide. O quê? Ele não acreditou. Não vou te dar dinheiro. Não vou te salvar. Você tem 38 anos, Tiago. É hora de você salvar a si mesmo. Mas eu vou ser preso! Ele gritou, descontrolado. Então vai ser preso. Vai ser consequência dos seus próprios atos, das suas próprias escolhas. E talvez, só talvez na cadeia você aprenda o que não aprendeu em 38 anos de vida. Responsabilidade. Roberto pegou o braço do Tiago com firmeza. Acabou o tempo. Saiam. Agora. Lívia começou a chorar, aquele choro alto e teatral. Dona Lúcia, a senhora não pode fazer isso com a gente. A gente não tem para onde ir. A gente vai ficar na rua. Vocês têm um apartamento alugado, respondi, impassível. Com 3 meses de aluguel atrasado, vão nos despejar. Então paguem o aluguel. Arrumem empregos. Parem de viver acima das possibilidades de vocês. Aprendam a viver de verdade, não de aparências no Instagram. Roberto os conduziu até a porta. Tiago se virou uma última vez, o rosto desfigurado pela raiva e pelo desespero. Você vai se arrepender disso. Quando você estiver velha de verdade, doente, precisando de ajuda, vai se lembrar desse dia. E eu não vou estar lá. Você vai morrer sozinha, abandonada, e vai ser por sua culpa. Prefiro morrer sozinha com dignidade. Respondi, cada palavra saindo devagar, pesada, definitiva, do que viver cercada de sanguessugas fingindo que me amam. A porta fechou atrás deles. O som ecoou pela casa vazia. E então, finalmente, desabei. Caí de joelhos no chão da sala, e as lágrimas que eu tinha segurado durante horas, dias, meses, anos, finalmente caíram. Chorei como não chorava desde o divórcio. Chorei pela mãe que eu fui e que não foi valorizada. Chorei pelo filho que criei e que se transformou em monstro. Chorei pelos anos perdidos, pelo amor desperdiçado, pela família que nunca tive de verdade. Roberto ajoelhou ao meu lado, me abraçou. Não disse nada, apenas me segurou enquanto eu chorava. Sua presença silenciosa sendo o único conforto que eu precisava naquele momento. Quando finalmente consegui parar, quando não tinha mais lágrimas para derramar, ele me ajudou a levantar. Me levou até o sofá. Trouxe um copo d'água da cozinha. Sentou ao meu lado e segurou minha mão. Você fez a coisa certa, ele disse.
a voz suave. Não parece que fiz. Respondi, a voz rouca de tanto chorar. Porque dói. Mas dor não significa erro. Às vezes, as decisões mais certas são as mais dolorosas. Fiquei em silêncio, processando. Roberto continuou. Lúcia, tem uma coisa que preciso te contar. E hoje é o dia certo, porque você finalmente se livrou das correntes. Olhei para ele confusa. Ele respirou fundo. Eu te amo. Sempre te amei. Desde os tempos que você e o Marcelo eram casados, eu já te admirava. Não apenas a beleza, mas a inteligência, a força, a dignidade. Você era tudo o que eu procurava numa mulher. Mas não podia falar nada porque você era casada, porque Marcelo era meu amigo, porque não era certo. Meu coração acelerou. Depois do divórcio, esperei. Esperei você se curar. Esperei você se estabilizar. Esperei o momento certo. E hoje, vendo você expulsar aquele garoto ingrato, percebi. O momento é agora. Você está livre, e eu quero estar ao seu lado. Não como amigo, como companheiro, como alguém que te ama de verdade e quer te fazer feliz pelo resto da vida. Fiquei sem palavras. Olhei para ele, para esse homem que tinha estado ao meu lado durante as piores tempestades, que tinha me protegido sem pedir nada em troca, que tinha me respeitado quando ninguém mais respeitava. Roberto, eu não sei o que dizer. Ele sorriu. Não precisa dizer nada agora. Só quero que você saiba. Você não está sozinha. Nunca vai estar enquanto eu estiver vivo. E naquele momento, no meio da dor e da destruição, uma semente de esperança foi plantada. 3 meses se passaram. 3 meses de silêncio absoluto. Tiago não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. Era como se eu tivesse deixado de existir para ele. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez em 10 anos, respirei aliviada. Roberto cumpriu a promessa. Aparecia 3 vezes por semana, sempre no final da tarde, sempre trazendo algo. Um vinho especial, flores do jardim da casa dele, um livro que achou que eu fosse gostar. Jantávamos juntos na minha mesa de jantar simples, conversando sobre tudo. Política, história, arte, memórias da juventude. Ele me fazia rir. Eu tinha esquecido como era bom rir de verdade. Aos poucos, a casa que tinha sido palco de tanta dor começou a respirar de novo. Contratei um jardineiro para cuidar do gramado que estava abandonado. Pintei a parede da sala de um tom de bege mais claro, mais alegre. Troquei as cortinas velhas por cortinas de linho branco que deixavam a luz do sol entrar. Comprei plantas novas, pequenos vasos de suculentas que coloquei nas janelas. E comecei a sorrir de novo. Estava regando as plantas numa manhã de quinta-feira quando meu celular tocou. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Dona Lúcia? Voz feminina, jovem, nervosa. Sim? Meu nome é Camila. Eu era namorada do Felipe, primo do Tiago. A gente se conheceu no aniversário dele há 2 anos, lembra? Lembrei vagamente. Uma menina de cabelos cacheados, simpática. Lembro sim. Tudo bem com você? Silêncio do outro lado. Respiração pesada. Dona Lúcia, eu preciso te contar uma coisa. É sobre o Tiago e a Lívia. Eu não sei se devo, mas minha consciência não deixa quieto. Meu estômago apertou. Pode falar. Eles estão planejando outra coisa, contra a senhora. Eu ouvi por acaso, numa conversa no WhatsApp que o Felipe deixou aberto. O Tiago mandou mensagem dizendo que achou um advogado que vai entrar com processo de interdição contra a senhora. O sangue congelou nas minhas veias. Interdição? É, aquele processo que declara a pessoa incapaz de cuidar dos próprios bens. O advogado disse que se conseguirem provar que a senhora está senil, com problemas mentais, conseguem nomear o Tiago como curador legal. E aí ele toma controle de tudo, contas bancárias, casa, investimentos, tudo. Sentei na cadeira da cozinha, as pernas bambas. E como eles vão provar isso? Vão mentir. O advogado orientou eles a juntarem testemunhas que vão dizer que a senhora esquece coisas, se confunde, não reconhece pessoas. A Lívia já convenceu 2 vizinhos a testemunharem a favor deles, oferecendo dinheiro. E tem mais. Eles falsificaram a assinatura da senhora em 3 cheques e vão usar isso como prova de que a senhora não tem controle das próprias finanças.
Minha respiração ficou irregular. Falsificaram minha assinatura? Sim. O Tiago pegou um cheque velho que a senhora assinou anos atrás, quando ainda emprestava dinheiro para ele, e usou como modelo. Abriu uma conta no nome da senhora num banco pequeno, usando documentos falsos, e emitiu 3 cheques sem fundos. A ideia é usar esses cheques como prova de que a senhora está confusa mentalmente. Meu Deus! Mal conseguia processar. Meu próprio filho estava cometendo crimes para me roubar. Eu sei que não deveria te contar isso, Camila continuou, a voz embargada. Mas o Felipe disse que eu devia ficar quieta, que não era problema meu. Mas eu não consigo, dona Lúcia. A senhora sempre foi gentil comigo, e isso que eles estão fazendo é errado demais. Obrigada, Camila. Muito obrigada por me avisar. Desliguei. Fiquei sentada ali, na cozinha, olhando para as plantas que tinha acabado de regar, e senti a raiva subir. Não era mais dor. Não era mais tristeza, era raiva pura, cristalina, poderosa. Liguei para o Roberto. Ele atendeu no segundo toque. Lúcia, tudo bem? Preciso de você. Agora. Ele chegou em 20 minutos. Contei tudo. Observei seu rosto endurecer conforme eu falava, a mandíbula travando, os olhos ficando perigosos. Vou destruir ele, Roberto disse, a voz baixa, mas letal. Vou acabar com esse garoto. Não, respondi, surpresa pela própria calma. Nós vamos acabar com ele, juntos, mas do jeito certo, com provas irrefutáveis. Roberto pensou por um momento, então assentiu. Você tem razão. Precisamos de evidências sólidas de tudo que ele está fazendo. Vou contratar um investigador particular. Vamos gravar conversas, fotografar documentos, juntar tudo o que for preciso. E os cheques falsos? Vou ao banco com você amanhã. Fazemos boletim de ocorrência por falsidade ideológica e fraude. Periciamos a assinatura, provamos que é falsificação. Isso sozinho já dá cadeia para ele. Nos dias seguintes, Roberto colocou em ação um plano meticuloso. Contratou um investigador chamado Paulo, ex-policial federal, discreto e eficiente. Paulo começou a seguir Tiago e Lívia, documentando tudo. Em uma semana, tínhamos fotos de Tiago encontrando o advogado inescrupuloso num café da Faria Lima. Tínhamos gravação de Lívia oferecendo R$ 2.000 para a vizinha Dona Marlene testemunhar falsamente contra mim. Tínhamos vídeo do Tiago entrando numa agência bancária com documentos na mão, os documentos falsos que ele usou para abrir conta em meu nome. Roberto foi além. Descobriu que o advogado que Tiago tinha contratado, um tal de Dr. Vinícius Cardoso, tinha sido suspenso da OAB há 3 anos por conduta antiética e estava exercendo ilegalmente. Descobriu que Lívia tinha dívidas com agiotas, pessoas perigosas que estavam cobrando com ameaças. Descobriu que o apartamento onde eles moravam ia ser despejado em 2 semanas por falta de pagamento. E descobriu algo pior. Tiago tinha vendido a aliança de noivado que eu tinha pagado, a televisão nova que dei de presente no Natal passado, e até um colar de pérolas que era da minha mãe e que eu tinha deixado ele pegar emprestado anos atrás para a Lívia usar numa festa. Tudo vendido em sites de terceiros por uma fração do valor real. Quando Roberto me mostrou as fotos do colar da minha mãe sendo anunciado num site de vendas por R$ 500, um colar que valia pelo menos 15 mil, algo dentro de mim quebrou de vez. Não era dor. Era determinação gelada. Quero que você monte um dossiê completo, disse para Roberto. Tudo, cada crime, cada mentira, cada documento falso. Quero provas incontestáveis de tudo. Você vai à polícia? Vou, mas antes vou fazer uma coisa melhor. Vou convidá-los para jantar. Roberto me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Lúcia, eles têm ordem de restrição, que eu vou retirar temporariamente. Vou mandar uma mensagem para o Tiago dizendo que estou arrependida, que quero fazer as pazes, que quero ajudá-lo com as dívidas. Vou atraí-los para dentro da armadilha. Um sorriso lento e perigoso se formou no rosto do Roberto. Você é brilhante. Peguei o celular, desbloqueei o número do Tiago e digitei. Filho, estive pensando muito. Talvez eu tenha sido dura demais. Você é meu único filho e não quero morrer brigada com você. Podemos conversar?
Venha jantar aqui em casa sábado, 19 horas. Vou fazer aquele assado que você gosta. Precisamos resolver isso em família. Mãe. Enviei. 3 minutos depois, a resposta chegou. Mãe, que bom que a senhora mudou de ideia. Eu também estava com saudade. A gente vai aí sim. Obrigado por dar essa chance. Tiago. Mostrei para Roberto. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Ele realmente acha que você engoliu a história toda. Que arrogância. Arrogância é o calcanhar de Aquiles dele. Sempre foi. Ele nunca me achou inteligente o suficiente para descobrir os golpes dele. Passamos os próximos dias preparando tudo. Roberto trouxe um advogado criminalista de confiança, Dr. Henrique Almeida, especialista em fraudes patrimoniais. Revisamos todo o dossiê, organizamos as provas em ordem cronológica, preparamos a documentação para apresentar às autoridades. E eu preparei o jantar. Comprei um assado de 3 quilos, preparei batatas assadas com alecrim, farofa especial e salada. Arrumei a mesa com a toalha de linho bordado que era da minha avó, coloquei as taças de cristal que nunca usava, acendi velas perfumadas, tudo perfeito, tudo lindo. A última ceia. Sábado chegou. Às 18h40, a campainha tocou. Respirei fundo. Roberto estava na sala de estar, escondido, com o Dr. Henrique. Eles iam ouvir tudo, mas só aparecer no momento certo. Abri a porta. Tiago estava ali com um buquê de flores barato, o sorriso mais falso que já vi. Lívia, ao lado dele, vestido justo, salto alto, maquiagem carregada, celular na mão pronta para registrar o momento de reconciliação para os seguidores. Mãe! Tiago me abraçou, um abraço mecânico, sem calor. Que saudade! Entrem, disse mantendo a voz neutra. Eles entraram, olhando ao redor como hienas farejando carne. Vi os olhos deles avaliando, calculando quanto cada coisa valia. Sentamos à mesa, servi o assado. Eles comeram com apetite, elogiando exageradamente. Nossa, mãe, que assado maravilhoso! A senhora sempre cozinhou tão bem. Esperei até terminarem. Então, limpei a boca com o guardanapo de pano, dobrei-o cuidadosamente, coloquei sobre a mesa e olhei diretamente para os olhos do meu filho. Tiago, eu menti. O garfo dele parou no ar. Eu não te chamei aqui para fazer as pazes. Chamei para te dar uma última chance de confessar tudo o que você fez e encerrar isso de forma civilizada. Mas antes, quero que você saiba que eu sei de tudo. O rosto dele empalideceu. Sabe do quê? Dos cheques falsos que você emitiu no meu nome. Da conta bancária fraudulenta. Do processo de interdição que está planejando. Das testemunhas compradas. Do advogado suspenso que contratou. Do colar da minha mãe que você vendeu por R$ 500. De tudo. Lívia deixou cair o garfo no prato. Tiago ficou paralisado, a boca aberta. Como você... Quem te contou? Não importa. O que importa é que tenho provas de tudo. Fotos, gravações, documentos. E amanhã de manhã vou à delegacia registrar queixa-crime por falsificação de documento, estelionato, apropriação indébita e tentativa de fraude processual. Tiago se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Você não vai fazer isso. Eu sou seu filho. E você está tentando me roubar, me internar como louca, destruir minha vida. Que tipo de filho faz isso? Foi quando Roberto e Dr. Henrique saíram da sala de estar. Tiago congelou ao ver os 2 homens entrando na sala de jantar, ambos de terno, ambos com pastas de documentos. Boa noite, Dr. Henrique disse, a voz profissional e fria. Sou o Dr. Henrique Almeida, advogado criminalista, e vim oficialmente notificar que um processo criminal será aberto contra vocês 2 amanhã. Os crimes são graves e têm pena de reclusão de 2 a 8 anos. Lívia começou a chorar. Eu não fiz nada, foi tudo ideia dele. Você ofereceu dinheiro para testemunhas mentirem. Roberto interveio, colocando fotos na mesa. Temos gravação da conversa com a dona Marlene. Você é cúmplice de tudo. Tiago tentou uma última cartada. Mãe, por favor, eu fiz isso porque estou desesperado. Devo R$ 80 mil, vão me matar. Os agiotas ameaçaram quebrar minhas pernas. Eu precisava do dinheiro. Olhei para ele e senti apenas pena. Então você deveria ter arrumado um emprego honesto.
Não tentar destruir sua própria mãe. Vocês têm duas opções, Dr. Henrique continuou. Primeira, vão presos amanhã e respondem processo criminal completo. Segunda, assinam agora uma confissão de tudo o que fizeram. Devolvem todo objeto roubado que ainda possuem. Pagam indenização por danos morais e se comprometem a nunca mais contactar Dona Lúcia. Em troca, ela não registra queixa criminal. Quanto de indenização? Tiago perguntou, a voz derrotada. 143 mil reais, o valor exato que você roubou dela ao longo dos anos. Eu não tenho isso. Então vai trabalhar e pagar. Temos 10 anos para cobrar judicialmente. Com juros, vai dar uns 200 mil no final. Ou vai preso. Escolhe. Silêncio pesado caiu sobre a sala. Tiago olhou para Lívia, que estava soluçando. Olhou para mim, procurando alguma misericórdia. Não encontrou. Eu assino, ele murmurou. Dr. Henrique colocou os documentos na mesa. Tiago e Lívia assinaram com mãos trêmulas. Roberto testemunhou. Tudo registrado, reconhecido, válido juridicamente. Agora saiam, eu disse. E não voltem nunca mais. Eles saíram tropeçando, destruídos. A porta fechou. E finalmente, depois de meses de guerra, veio a paz. 2 semanas depois, recebi uma ligação do Dr. Henrique. Lúcia, o Tiago não cumpriu o acordo. Ele sumiu, não paga, não responde, desapareceu. Não me surpreendi. Então vamos acionar o plano B. Queixa-crime completa? Completa. Fomos à delegacia. Registrei tudo. Falsificação, estelionato, apropriação indébita. O delegado, ao ver o volume de provas, expediu mandado de prisão imediatamente. Tiago foi preso 3 dias depois, tentando embarcar para o Paraguai com documentos falsos. Lívia foi presa junto, como cúmplice. Ambos ficaram detidos, aguardando julgamento. Roberto segurou minha mão quando recebemos a notícia. Como você se sente? Aliviada. Finalmente acabou. Mas não tinha acabado. O juiz marcou a audiência. Eu teria que testemunhar, confrontar meu filho no tribunal. E foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Entrei no tribunal de mãos dadas com Roberto. Tiago estava lá, de uniforme laranja de presidiário, algemado, o rosto afundado, olheiras profundas. Quando me viu, desviou o olhar. Fui chamada para depor. Contei tudo com voz firme. Os empréstimos nunca pagos, as mentiras, o anúncio me vendendo como empregada, os cheques falsos, o plano de interdição. Apresentei cada prova, cada documento, cada gravação. O advogado de defesa tentou me desqualificar. A senhora não estaria sendo vingativa, exagerando fatos por mágoa pessoal? Não sou eu quem falsificou documentos, respondi calmamente. Não sou eu quem cometeu crimes. Sou apenas uma mãe que foi roubada pelo próprio filho e decidiu não aceitar mais. O juiz foi impiedoso na sentença. 4 anos de reclusão para Tiago, em regime fechado, e 2 anos para Lívia, em regime semiaberto. Mais pagamento de 200 mil reais em indenização. Quando a sentença foi lida, Tiago finalmente me olhou. E gritou, "Eu te odeio! Você destruiu minha vida!" Levantei, olhei para ele uma última vez e disse, "Não, você destruiu a sua. Eu apenas não deixei que destruísse a minha também." E saí do tribunal. Hoje, 2 anos depois, acordo em paz. Tiago cumpre pena numa penitenciária em Tremembé. Recebo cartas dele pedindo perdão, pedindo uma chance. Não respondo. Lívia foi libertada há 6 meses por bom comportamento. Soube que voltou para a casa da mãe, arrumou emprego de vendedora, deletou o Instagram. Divorciou-se do Tiago por correspondência. Quanto a mim, casei com Roberto há 1 ano numa cerimônia pequena, só amigos próximos. Ele se mudou para minha casa, mas mantemos nossas contas separadas. Viajamos, rimos, vivemos. Reformei completamente a casa com o dinheiro da indenização que recebi. Novos móveis, nova pintura, novo jardim. Apaguei as memórias ruins e construí novas, boas. O colar da minha mãe foi recuperado pela polícia e devolvido. Está guardado num cofre, esperando para ser deixado para alguém que mereça. Não será o Tiago. Dizem que mãe nunca abandona filho, mas eu aprendi que existe diferença entre abandonar e se proteger. Existe diferença entre amor e permissividade.
Existe diferença entre perdoar e se deixar destruir. Meu filho está vivo, tem saúde, tem chance de reconstruir a vida quando sair da prisão. Mas vai fazer isso sozinho, sem usar meus recursos, minha paciência, minha dignidade como degrau. E eu estou feliz, de verdade feliz, ao lado de um homem que me respeita, numa casa que é meu santuário, vivendo a vida que sempre mereci. Quando me oferecerem de brinde como se você não valesse nada, não chore, não implore. Mostre seu valor de forma tão contundente que eles nunca mais esqueçam. E então, vire as costas e construa a vida que você merece, longe de quem não soube te valorizar. Se essa história tocou você, compartilhe com quem precisa ouvir. Inscreva-se no canal e clique na próxima história. Sua dignidade vale mais que qualquer relação tóxica.